Olá, queridos, estamos de volta para mais um programa Palavra da Cruz, finalizando essa semana agora falando sobre a salvação. Então, ontem nós falamos sobre Efésios 1, de 4 a 6, sobre a obra de Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós conseguimos entender um pouquinho mais sobre o amor que Deus em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, graça a qual nos deu gratuitamente. Então ontem nós encerramos o plano divino soberano da salvação. E agora nós vamos entrar sobre como Deus implementa ali o seu plano de salvação. Então, o decreto de Deus para revelar o seu plano, ele já colocou ali em Romanos 16, 25 a 26. Ali em Romanos 16, 25 e 26, ele fala: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé, entre todas as nações. Então, o plano divino para a salvação foi manifestado através de Jesus Cristo. E o que nós temos como revelação para nós? A palavra de Deus. E somente a palavra de Deus, as escrituras proféticas. Então, queridos, aí Deus já decreta todo o seu plano, ele fala sobre a manifestação dos seus planos. Então, vamos aqui em 6 pontos entender o passo a passo da salvação. Então, a primeira coisa é a condição do homem antes da conversão. Qual é a condição do homem que, para uma pessoa realmente ser salva, ela tem que passar por esses processos, ela tem que entender quem ela é, o que Cristo fez e para onde Cristo vai levá-lo. Então, todo o processo de salvação ali tem que passar por esses pontos. Então, qual é a condição do homem antes da conversão? Efésios 2:1 ele nos responde: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa é a condição do homem. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e os nossos pecados. Então, nada que o homem poderia fazer é suficiente na presença de Deus para alguma coisa. Então, nada, o homem está ali morto em seus pecados e delitos. Então, você já viu algum morto ser produtivo? Uma pessoa ali no caixão, você já viu ela fazer alguma coisa boa? Não. Uma pessoa morta está ali morta. Nada do que ela pode fazer. Como o pregador falou, somos mortos-vivos. O pregador que ele falou na terça-feira, John Eddy, o pregador escocês, que ele fala que as pessoas são mortos-vivos, mortos que andam, mortos que vivem suas vidas, mas estão mortos em seus pecados e delitos. Então esse é o primeiro ponto. A condição do homem antes da conversão é, Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E Deus, o segundo ponto, Deus através do Espírito Santo faz com respeito ao pecado. O que Deus faz através do Espírito Santo a respeito do pecado? João 16:8 fala: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a pessoa que está morta, vem a ação do Espírito Santo, abre os seus olhos e convence aquela pessoa do pecado e da sua condição, e coloca nele a necessidade de alcançar aquilo para tirar ele dessa condição, que é Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo, ele age. Eu sempre falo para os jovens e adolescentes, gente, eu não consigo, o meu papel aqui não é convencer vocês de nada, o meu papel aqui é apenas apresentar a verdade, porque quem convence o homem de alguma coisa é o Espírito Santo. Então, quando ele vier aqui, em João 16:8, ele está falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, quando você está ali falando de Jesus para alguém, não se preocupe, porque se for da vontade de Deus que aquela pessoa seja salva, o Espírito Santo vai agir ali. Você pode falar uma mensagem até sem muito conhecimento, você pode falar um Deus abençoe,
Ou como Jonas fez, né? Correu por Nínive falando, vocês serão condenados, vocês serão destruídos. E o Espírito Santo agiu ali e toda a cidade foi salva, né? Mas do outro lado também é verdade, você pode falar ali a maior pregação, Paul Washer falando, o maior dos pregadores, falando ali com toda a propriedade, com tudo, sabendo de Gênesis, Apocalipse, tudo. Se Deus não agir através do seu Espírito Santo, aquela pessoa não será salva. Então, não é sua responsabilidade. Um certo pregador, um dia eu já ouvi falando que ele não crê. Eu não acredito na predestinação, porque se todos já são salvos antes da fundação do mundo, por que eu tenho que evangelizar? Eu já ouvi ele falando de púlpito isso, um pregador. E a resposta é simples. Por que eu tenho que evangelizar? Por que eu tenho que falar? Porque Deus mandou. Deus, ele manda na sua palavra que eu devo ir e testemunhar a respeito dele. Quem ouvirá, Deus sabe. Deus agirá nessas vidas. Mas quem não ouvir, é responsabilidade do Espírito Santo e do próprio Deus. E isso tira um peso das nossas costas. Porque se fosse a minha responsabilidade e que Deus cobraria isso de mim, eu não poderia parar de falar sobre Jesus para todas as pessoas, para tentar convencer o máximo de gente para se converter. Mas essa não é nossa responsabilidade. O meu papel como cristão é falar de Cristo Jesus, testemunhar, porque Deus mandou eu fazer isso. É uma ordem dada por Cristo e eu devo cumprir essa ordem, esse chamado, né? E Ele vai cobrar isso de mim, mas uma pessoa ser salva ou não, não é nossa responsabilidade, e sim do Espírito Santo. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Da mesma forma, por que eu preciso orar? Se Deus já sabe tudo que está no meu pensamento, tudo que vai sair da minha boca, tudo que está no meu coração, porque Ele mandou. Ele nos manda orar, colocar na sua presença tudo que está no nosso coração, mesmo Ele sabendo, porque a oração é uma escola para nós. Mas isso é assunto para mais para frente. Então, o primeiro ponto é a condição do homem morto em seu pecado e delito. O segundo é o que Deus faz através do Espírito Santo a respeito do pecado, do pecador. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. E a terceira, a ação de Deus se faz necessária antes que alguém possa conhecer a verdade. Então, 2 Timóteo 2,25 nos fala: deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-o ao conhecimento da verdade. Então, o nosso papel é corrigir com mansidão, levar o evangelho com mansidão, levar o evangelho com conhecimento, realmente conhecer aquilo que eu estou apresentando, mas a nossa esperança, eu devo levar o evangelho com a esperança de que Deus agirá através do Espírito Santo, convencendo aquela pessoa da sua condição, e que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-o ao conhecimento da verdade. Então, é o procedimento que Deus faz no homem. Deus é que concede o arrependimento. Que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-o ao conhecimento da verdade. Então, isso é tudo o que Deus faz antes do homem conhecer a Cristo. Então, o Espírito Santo vem, convence o homem da sua condição de morto em seu pecado e delito, convence de que ele está morto, convence ele que ele é um pecador e que ele está condenado, e Deus ele age ali e faz com que esse homem se arrependa da sua condição, o levando-o a conhecer a verdade. E qual verdade é essa? O nosso quarto ponto: Cristo nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então, ali em João 1, 12 e 13 fala: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A ação de Deus ali. Então, note que esse direito ou privilégio não nos é dado em virtude do nosso nascimento do sangue, não nos é dado pelos próprios esforços, porque eu fiz algo, porque eu fiz alguma coisa que eu merecesse isso. Não é pelo nosso sangue, pela nossa descendência, porque eu sou descendente de tal pessoa, de tal pastor, porque eu sou filho de um pastor. Não é por causa da nossa descendência, linhagem de sangue, não é por causa dos nossos próprios esforços,
porque lembra a minha condição, morto em nossos pecados e delitos, a vontade da carne, nossa própria vontade, pela nossa própria volição, pela nossa própria vontade. Não é nada disso. E sim, aos que creram todo esse processo, reconhecer Deus fazendo ali a sua obra, e por causa disso, em Cristo, nós teremos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E o quinto ponto, Deus é quem dá o crescimento ao crente. Então, aqui está o ponto da salvação. Eu reconheci quem eu sou, ponto 1. O Espírito Santo agiu me convencendo da minha condição, ponto 2. Ponto 3, a ação de Deus ali se faz necessária para que eu me arrependa e para que eu volte a Cristo e conheça a verdade. Ponto 4, eu realmente conheço a Cristo Jesus, o que Ele fez, e eu o conhecendo, eu o recebendo, eu crendo em seu nome, eu passo a ter o direito de me tornar filho de Deus. E o quinto ponto, Deus é quem dá o crescimento ao crente. Então, a partir desse momento que eu me tornei filho de Deus, Deus age ali na minha vida para que eu cresça, amadureça e me torne realmente frutífero na sua presença. 1 Coríntios 3,6 fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Ali é aquela briga das pessoas que acreditavam mais em Apolo, das pessoas que seguiam mais Paulo. Paulo ali estava falando, gente, a semente do evangelho, ela é jogada. A semente do evangelho, nosso papel é testemunhar, é falar. Mas quem realmente faz a semente ali no coração crescer, quem realmente faz uma pessoa se tornar filha de Deus, é o próprio Deus. E o último ponto é, Deus é quem causará a ressurreição que está por vir. O meu papel aqui é glorificar, exaltar e testemunhar a respeito de Cristo Jesus. E chegará o tempo em que Deus nos ressuscitará. 1 Coríntios 6,14 diz, por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Chegará o tempo em que nós não estaremos mais nesse corpo carnal, nessa natureza pecaminosa. Chegará o tempo em que nós estaremos ali mortos, de fato, sem vida, dormindo, esperando o momento em que Deus voltará, que Cristo voltará e ressuscitará para novos céus e uma nova terra. Queridos, isso é a forma que Deus age. É maravilhoso, porque Deus, Ele nos capacita a cumprir o seu propósito. Deus, Ele nos capacita a buscá-lo. Deus, Ele nos capacita a sermos melhores para Ele. E graças a Ele por isso, porque se dependesse de nós, nós não conseguiríamos nada. Nada que o homem possa fazer é bom na presença de Deus. Então, creia em Cristo Jesus. Reconheça Deus, peça para Deus encher o seu coração com o Espírito Santo, que te convença do pecado e que você possa ter essa nova vida em Cristo Jesus. Queridos, que Deus te abençoe grandemente e mais para frente nós vamos continuar a falar sobre Deus, como Deus realiza o seu plano, e como findará o plano da salvação, como será o fim. Então, que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.